Boa noite. Vou dar um minutinho aí pro pessoal entrar. Áudio tá ok, pessoal? Tá dando pra me ouvir bem? Beleza. Bom, eu vou começando. A live vai ficar gravada. Quem não pegar o comecinho depois volta lá e assiste, reassiste, compartilha. Deixa eu começar me apresentando, né, para quem não me conhece. Meu nome é Tamires, sou médium de Umbanda já há um tempinho, maga iniciadora de alguns graus de magia divina, professora, facilitadora de alguns cursos religiosos, né, dentro da doutrina de Umbanda, e tem essa página, né, junto com a Sueli. Essa página a gente oferece alguns serviços, né, muito voltado para terapia holística, muito voltado para magia, né, tem alguns atendimentos energéticos, tem tarô também. Então essa aí é a nossa página de tratamentos particulares, né, que a gente faz, limpeza de ambiente, tratamento à distância ou presencial, enfim. Depois dá uma olhada na página que lá tá falando várias coisas que a gente faz, tá? Então é só para conhecer um pouquinho, mas acredito que a maioria já me conhece, né, lá do próprio terreiro. Então vamos começar o assunto, né? Efetivamente. Bom, Pai Ogum. Primeiro, a gente está aí no mês onde a vibração, né, de Pai Ogum está muito forte, onde os portais, né, da lei estão mais fortes, estão mais presentes. Então, apesar de tudo isso, Ogum é meu pai, né? Eu tenho Ogum na coroa e eu tenho uma ligação com Ogum muito forte. Para quem me conhece, Ogum sempre vem respondendo em vários jogos. Os meus guias, tem muito guia na vibração de Ogum, e eles sempre vêm me trazendo o recado do pai. Então, Pai Ogum é muito gritante, muito forte na minha vida. Então, não tinha como deixar passar batido, né, o dia de Ogum, o dia de São Jorge, e não falar um pouco a respeito do pai, né, que muitas pessoas têm uma visão, não é questão de certo ou errado, mas tem uma visão aquém do que Pai Ogum realmente é. Então eu achei até oportuno, né, próximo do dia de Ogum, falar sobre Ogum e trazer um pouco de esclarecimento a quem tem só aquela visão muito do inconsciente coletivo, né, de quem é Ogum, quem é São Jorge, Santo Guerreiro e tudo mais, e, né, uma visão um pouco mais técnica, digamos assim, teórica, a respeito dos mistérios de Ogum. Quem é esse grande orixá, quem é esse grande santo conhecido. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho da nossa ligação, né, com o orixá Ogum, porque é muito engraçado que Ogum
São Jorge, eles não são padroeiros do Rio de Janeiro, mas aqui é muito forte o culto a Ogum, o culto a São Jorge é muito mais popular do que o próprio São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro, né? Não menosprezando São Sebastião nem Oxóssi, mas Pai Ogum, a gente sabe que é um amor inconsciente, né? Uma devoção quase que genética que a gente tem com Ogum e com São Jorge. É até difícil de explicar exatamente o porquê, né? É aquele tipo de coisa que vai passando de pai para filho, de mãe para filho, de avó, de avô, independente da pessoa ter ou não uma religiosidade natural, como a Umbanda. É o culto a Ogum e o culto a São Jorge é muito superior a isso, a qualquer religião, a qualquer crença, assim como Iemanjá. Ogum e Iemanjá estão ali pau a pau, a devoção, o amor pelos dois é muito forte na nossa cidade, né? Então assim, é algo muito próximo, muito familiar, muito nosso, né, do carioca, esse amor todo por Ogum. Tanto é que a gente sabe que ainda tem muito forte em muitas igrejas, sendo de São Jorge ou não, a cultura da alvorada, né? Eu lembro que eu passei a minha infância toda, morei em Pilares, né? Pilares, Zona Norte, subúrbio, carioca. E tem uma igreja de São Jorge que é muito próximo, assim, da rua onde eu cresci. Então, tipo, a minha rua ficava aqui embaixo, a igreja de São Jorge lá em cima, no morro mesmo. Caraca, e começava todo dia 22 para 23, na madrugada, era 5 horas da manhã do dia 23, começava. Os fogos lá, eles começavam assim umas 5h30 da manhã e ia até 6h30, então tipo, 1 hora e meia mais ou menos de fogos. E assim, como a igreja era no alto, os fogos parecia que era dentro do quarto. Então, desde criança, eu morei lá em Pilares até meus 18 anos, que aí depois eu fui para morar em outro estado, mas até os 18 anos eu morei lá no subúrbio próximo dessa igreja. Então todo ano lá nesse bairro, né, não posso dizer dos outros, mas lá é muito forte a alvorada, que vai de 5h30 até quase 7 horas da manhã, direto. Quem não gosta se ferra, né, se vira lá, porque a igreja é muito forte, a igreja de São Jorge lá. Então tinha alvorada, né, louvando a São Jorge nas primeiras horas do dia, e tinha procissão de São Jorge. Eu não sei se ainda tem a procissão, mas a alvorada eu sei que lá na casa da minha mãe ainda tem. Então tinha a alvorada e ao longo do dia tinha a procissão de São Jorge. Aí descia lá da igreja, porque essa igreja fica, né, no morro mesmo, lá em cima. E aí desce a rua, né, levando a imagem de São Jorge com o carro. Enfim, uma galera, o bairro todo vai para a igreja acompanhar a procissão, e aí vai descendo, passa em várias ruas, as principais ruas lá do bairro, passava na frente da casa da minha avó, aí ia seguindo, ia para uma praça lá, principal, e aí lá tinha uma missa a céu aberto em louvação a São Jorge. Então assim, é do inconsciente, né? Você sendo católico, espírita, ateu, macumbeiro, seja o que você for, você tem esse apego, esse amor intrínseco, né, a você, por esse grande orixá, por esse grande santo, por essa grande divindade. Então, Ogum, eu acho que vai muito além de o santo guerreiro, o orixá protetor, o orixá da força, o orixá da guerra, seja lá, o orixá que abre os caminhos. É muito além disso, né? É uma divindade, é um orixá, é um santo, do jeito que você quiser chamar, que faz parte da nossa vida. É como se a gente conhecesse Ogum, né? É como se ele fosse um membro da nossa família, um membro da nossa ancestralidade. E isso é muito gostoso, porque quando se vai se aproximando do dia de Ogum, né, das famosas feijoadas de Ogum e tudo mais, a vibração desse pai, ela toma conta da gente, e até quem tem assim, a sua fé às vezes um pouco enfraquecida pelos problemas da vida, seja lá pelo que for, se agarra nessa força,
sem sentir, sem saber, e já está sendo tomado, e às vezes até pode sair de algum estado negativo, emocional ou mental, simplesmente pelo fato dessa ligação cultural, ancestral que a gente tem com essa divindade. Porque Pai Ogum traz muito essa questão da força interna, essa questão de você ir para cima mesmo dos problemas, você encarar os problemas e não ter medo, e pedir Ogum, me ajuda, Ogum, vai comigo, vai na minha frente, chamar Ogum, né, para sua vida, em alguma situação que você precise resolver. E só o fato de você chamar e saber que o Pai está com você faz com que você já se sinta vitorioso antes mesmo da situação acontecer. Isso é muito, muito gostoso na nossa vida. Não desmerecendo os outros orixás, mas Ogum e Iemanjá pra mim é um negócio muito, muito pessoal, um amorzinho muito, muito lá de dentro. Então eu resolvi fazer essa live muito de última hora. No dia que eu divulguei foi o dia que de manhã eu decidi fazer a live, né, pra falar desse pai, falar desse orixá, para vocês conhecerem aqui o trabalho, a página, né, e também que é muito importante, né? A gente ouve tanta coisa que não faz muito sentido das divindades, então trazer um pouco de esclarecimento, compartilhar, né, alguns estudos prévios que eu fiz é muito bom. Eu gosto muito de estudar, né, e de passar o que eu aprendi. Então, efetivamente, quem é Ogum? Quem é Pai Ogum, né? Ogum, muito contrário do que algumas pessoas acham, né? Ogum não é, na sua origem, né, na sua vibração, na sua essência, o orixá da guerra. Na verdade, não é mesmo. O Ogum é um orixá mais brando na sua atuação, no sentido de ele não é aquele orixá combativo, ele é aquele orixá que vai atuar na sua consciência, na sua mente, que vai atuar te mostrando o caminho ou fazendo você entender qual a direção, qual o caminho a seguir. Por isso, Senhor dos Caminhos, mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Ogum é o orixá que, quando você está reto na sua vida, quando você está seguindo o seu caminho, seguindo o seu propósito, está firme, tá conciso, tá reto, né, no seu caráter, na sua forma de levar a vida, ele é aquele orixá que te envolve e te ajuda, sim, a não desviar do seu caminho, a não perder o sentido da sua vida, a não se perder mediante a problemas, a situações, mediante a frustrações, mágoas, ou seja lá o que for. Então, a gente tem que interpretar, né? Quando a gente ouve ou alguma alegoria, alguma história sobre o orixá, ou quando a gente ouve alguma informação sobre um orixá, a gente tem que interpretar, né, e não levar ao pé da letra. Então, assim, Ogum, orixá da guerra. Então, na verdade, essa interpretação, essa ideia, né, de Ogum é o quê? É que ele nos faz forte, ele nos fortalece, ele nos dá poder interno e capacidade mental para a gente vencer as nossas guerras, lutar as nossas batalhas, entender os nossos processos e não fugir dos nossos processos por medo. Né? Você veio aqui nessa vida para quê? Né? Tem um propósito para você ter vindo. Deus não te tirou lá da onde você estava, seja lá onde for, e te trouxe para cá, para a Terra, a passeio. Né? Porque ó, o tempo corre, tem muita gente lá do outro lado querendo vir para cá acelerar a evolução. Então, se você veio, não foi para fazer volume, né? Não foi para fazer volume. Todo mundo tem uma missão, todo mundo tem um propósito ao encarnar. Todo mundo tem que cumprir algo que acordou lá do outro lado, ou que já estava, né, no seu caminho, etc. Então você veio para fazer alguma coisa. Ah, não faço a menor ideia do que eu vim fazer aqui. Então, aí depende do seu sistema de crenças. Por exemplo, na minha religião, esse direcionamento do que você vai fazer, do que você veio fazer na Terra,
a gente tem a partir da leitura de orixás, e aí quando você sabe o seu orixá de frente, é um caminho, né, que você tem que fazer aqui na tua encarnação. Meu orixá de frente é Iemanjá. Então, ou seja, eu tenho que me equilibrar no campo da geração, no campo da criatividade, tudo o que Iemanjá representa. E Ogum é o meu juntó. Então, Ogum, na minha encarnação, é quem vai me auxiliar a conseguir seguir. Ele já faz isso, mas na minha vida, ele me ajuda a não fugir do meu propósito encarnatório. Por quê? Juntó é aquele orixá que assume quando você está em desequilíbrio, né? Aquele orixá que assume quando você desvia muito do teu caminho. Então, eu tenho um orixá do caminho me auxiliando a não sair do meu caminho. Ou seja, eu não tenho a menor possibilidade de sair do meu caminho, né? Senão algum vai me dar espadada. Ele já é na minha coroa para isso. Então, quando você, na Umbanda, tem a leitura do teu orixá de frente, você entende o teu propósito atual, encarnatório, né? Ou você tem pelo menos uma dica do que você veio fazer aqui. Eu tive a dica, né, de me equilibrar, enfim, me evoluir no caminho da geração. Cada um tem a sua leitura, cada um aprende o que veio fazer. E Ogum, independente dele estar ou não na sua coroa, ele é um orixá, uma divindade que vai te auxiliar a não desviar disso, a seguir o teu caminho. Ou seja, você já está no caminho e ele vai te ajudar a fortalecer, né, o teu mental e etc, para você não desviar, para você seguir. Por isso que a gente entende que ele não é um orixá ativo na situação, ele é passivo no sentido de emanar energia para te auxiliar quando você já está no caminho certo. A orixá que atua quando você está no caminho errado, quando você está desviado, perdido, é Yansan, que é par de Ogum. Ela sim é ativa no processo. Ogum não, é passivo. Como assim passivo? Eu já estou no meu caminho, então Ogum me fortalece. Ó, meu filho, é isso mesmo, vai lá. Tô aqui com você, tô aqui te amparando, tô aqui te guardando. Vou te auxiliar a se ver alguém para te desviar do teu caminho, mas o caminho é teu, não é meu. Ogum não assume o caminho de ninguém. Então, você pedir, por exemplo, Ogum, abra meus caminhos, tá errado. Tá errado, Ogum não abre caminho, tecnicamente falando. Por quê? Tecnicamente também falando, os nossos caminhos, eles já estão abertos pra gente quando a gente encarna. A questão é, você tá no seu caminho ou você tá num caminho completamente diferente do que você se propôs a seguir e aí por conta disso as coisas estão dando errado. Até isso a gente tem que ter sabedoria, né? É muito comum a pessoa ficar murmurando, ficar falando mal de Deus. Ah, Deus, porque você permitiu que a minha vida desse errado, que blá blá blá, sendo que você veio para fazer uma coisa, você tá 180 graus no sentido contrário do que você veio fazer. Vai dar errado. Por quê? As divindades têm que arrumar um jeito de você entender o que realmente importa na sua vida. Então até as coisas negativas, elas têm um fundamento. Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque é muito comum, quando as coisas começam a dar errado ou não acontece do jeito que você queria que acontecesse, né, a gente, os meus caminhos estão fechados, eu estou perdendo as coisas, Ogum não me vê, Ogum não me olha, eu vou fazer comida para Ogum, vou louvar Ogum, vou fazer um monte de coisa para Ogum, porque meu caminho precisa ser aberto. É assim, desculpa, mas não vai adiantar nada, você só vai gastar dinheiro e vai ficar com menos dinheiro do que você tinha antes. Por quê? Como eu falei, Ogum atua na nossa mente, na nossa consciência, nos ajudando a fortalecer o que a gente já está fazendo. Então, se você está perdido, se você não está se encontrando, se você está com aquele sentimento de não sei para que vim, não sei o que fazer da minha vida, ou não sei o rumo que a minha vida está tomando, não é algum Yansan, ela que vai te ajudar a você entender o que você tem que fazer. Entendi o que eu tenho que fazer, comecei a fazer, Ogum fortalece. Então, com isso tudo, eu estou respondendo a pergunta, quem é Pai Ogum? Sim, ele é o Senhor dos caminhos, porque ele ajuda você a não sair do seu caminho. Ele te ajuda a você se fortalecer
né, a se encher de si, a ter coragem. Ele é o orixá da coragem, ele é o orixá da força interna, de vencer os seus inimigos. Mas quando eu falo de seus inimigos, eu tô falando de você mesmo. Eu não tô falando do fulaninho que faz demanda contra você, não tô falando do ciclano que colocou teu nome, sei lá, na encruzilhada para fechar teus caminhos, não tô falando nada disso. Tô falando de Ogum, não tô falando nada disso. Quando eu falo de Ogum te dá força para vencer seus inimigos, eu tô falando de se vencer. Porque a gente é o nosso pior inimigo, né? A nossa mente é a nossa pior inimiga. É muito comum a gente não conseguir conquistar algo ou demorar mais a conquistar algo porque a sua própria mente te atrasa no processo, né? Ah, mas será que eu realmente sou capaz? Será que eu tô capacitado para aquilo? Será que sou eu ou é o guia? Será que a minha consulta é boa, meu passo é bom, meu trabalho energético é bom, meu atendimento terapêutico é bom? Será que eu sou um bom profissional? Será que eu sou um bom marido, uma boa esposa, um bom filho? Cara, é tanta guerra interna que a gente fica, que isso é uma das coisas que fazem a gente sair do nosso caminho, do nosso propósito. A gente duvida tanto da gente que aí não tem como divindade fazer milagre. E aí sim, seus caminhos vão ser fechados por você mesmo. Então Ogum, ele é aquele orixá que vai te capacitar internamente, mentalmente, te trazer uma força interna, uma coragem interna, principalmente, para você não fugir do que você se propôs a fazer aqui. Por exemplo, no meu caso, né, Iemanjá, senhora da geração, da maleabilidade, da criação, mas também é a divindade que rege as relações familiares. Tá? Ela ampara, sustenta as relações familiares, principalmente mãe e filho, pai e filho, mas mais mãe e filhos, né? Então, além de toda essa questão da geração que eu vim resolver, eu também tenho ciência que uma das coisas que eu preciso resolver nessa vida são questões familiares, e principalmente com a mãe. E quem me conhece sabe que eu tenho problema com isso. Não tenho uma relação tão harmônica, principalmente por conta da minha crença, enfim, da minha vida, né? Mas Iemanjá já veio, né, com essa indicação de que eu tenho ainda, né, problemas familiares, né, ancestrais para resolver nessa vida. Então, assim, a gente precisa entender melhor o que é orixá, qual o sentido, né, da gente conhecer as divindades, até para pedir certo, né? Até para saber o que você vai conversar com a divindade. Ou seja, o estudo é a base de qualquer coisa. Não tem como você ser bom em nada se você não estudar. É porque é muito comum na nossa religião, infelizmente, né, por conta lá do início da religião, é muito comum esse pensamento de que eu não preciso estudar, porque o guia sabe. Ok, o guia realmente sabe, o guia é iniciado em milhares de mistérios. A questão é, não adianta o guia ter a chave de uma Ferrari e pilotar um Fusca. O guia tem a chave da Ferrari, mas você é o Fusca, ele vai fazer o que com você? 10% da capacidade dele. É isso que acontece. A questão de você não estudar é isso. É o guia poder, sei lá, entregar 100% no atendimento, né? Ter um puta atendimento. E assim, eu tô falando de atendimento, mas para médium que não incorpora também. O guia, até porque o guia, na verdade, ele é guia nosso antes de auxiliar o outro, né? Então o teu guia, você incorporando ou não, conhecendo ou não, ele tem a capacidade de te levar no teu estado maior, evolutivo. A função do guia é te guiar. Então ele, a partir das iniciações, do conhecimento dele, né, das outorgas que ele tem, ele tá aqui, ele tá na tua vida para te guiar e te conduzir à sua melhor versão. A questão é o que você oferece para o teu guia para ele conseguir isso? Porque se você não estuda, se você não sabe absolutamente nada,
da tua própria religião, que só aí já é um erro. Se é a tua religião, tu tem que conhecer. Se você não sabe nada, o guia vai falar: meu filho, faz isso, isso, isso aqui. Ah, por quê? Por quê? O que isso vai trazer para minha vida? Não sei se eu vou fazer, não estou confiante para isso. Aí beleza, passa outro. O guia fala: olha, faça uma comida assim, ou faça um trabalho assim, ou tome um banho X. E aí você não faz a menor ideia do fundamento daquilo, do que a comida faz, do que o banho faz. E aí você trava o seu guia. Ou seja, você é um Fusca e o seu guia tem a chave de uma Ferrari. Isso tudo eu tô falando para principalmente incentivar o estudo, né? O estudo dentro de qualquer religião é muito importante. Na nossa, é imprescindível, porque a gente trabalha com muito elemento, né? Um bandista tudo tem fundamento. A vela faz tal coisa na nossa vida. Daqui a pouco eu vou falar de elementos e comida de Ogum, e aí a gente vai entender isso. Cada elemento tem uma função, tem uma forma de agir na nossa vida, no meio, na natureza, etc. E para você conseguir ser eficiente nos seus trabalhos, você tem que entender disso. Para entender disso, você tem que estudar. E aí eu já faço a pausa para propaganda do meu curso de teologia, licença para propaganda. Meu curso de teologia começa terça-feira, dia 13 de maio, tá lá no TUSP, na Taquara. Vão ser 6 meses de curso de teologia. Então aí nesse curso eu falo coisa pra caramba dos orixás, das linhas de trabalho, oferenda, como oferendar, como não oferendar, elementos, altar, tronqueira, gênese divina na visão da Umbanda, tratamentos com ervas, tratamentos com pedras, um monte de coisa de teologia, de teoria da Umbanda. Então precisa ter um pontapé inicial para você não ser um desconhecedor da sua religião, do seu segmento evolutivo, e também para você não ser enganado, não ser massa de manobra, né, de alguns sacerdotes que dão mau uso do conhecimento, aprisionando pessoas, aprisionando mentes e tornando elas suas ovelhinhas, e para você melhor guiar a sua evolução, né, com conhecimento. Você tem um problema X, você já sabe o que ajuda você a resolver esse problema, você pega, vai lá e faz. Enfim, curso de teologia começa 13 de maio, toda terça-feira de 19 às 21 horas. Tem interesse, manda mensagem aí, depois a gente conversa. Então, quando eu falo de estudo, é inclusive pra gente entender a vibração do orixá na nossa vida. Então, quem é Pai Ogum? Pai Ogum é esse que eu falei, tá? Senhor dos caminhos internos, Senhor que nos traz bravura, nos traz coragem, nos traz a força interna de não desistir diante de um problema, de seguir no seu caminho, não sair dele, não desviar dele. Então Ogum, todo mundo tem que cultuar Ogum. Ogum também é o orixá da verdade, é o orixá da integridade, é o orixá do caráter, é o orixá do sim, sim, não, não. Não tem meio termo com Ogum, não existe jeitinho brasileiro com Ogum. Ogum tem ranço, se é que eu posso falar isso. Tem ranço desse negócio de jeitinho brasileiro, de meio certo, meio errado. Esse negócio de eu vou fazer tal coisa se for bom pra mim, se for bom só pro outro, eu não vou fazer não. Deixa que outra pessoa faz. Não, mano, se tem que fazer, se vai fazer, independente se vai se beneficiar ou não. Na verdade, não tem nem que ter esse peso, né, do retorno. Eu vou fazer só se retornar pra mim. Não, você vai fazer porque é o certo. Ogum é aquele orixá que faz você ter o entendimento do que é o certo, do que é o errado, não sair do seu caminho certo para o errado. É o orixá que vai te dar retidão moral, ética. Então, por exemplo, sacerdotes, líderes religiosos de qualquer vertente, tem que ter Ogum no sangue, tem que ter Ogum entranhado na pele, tem que respirar Ogum em tudo na vida, em tudo que faz, qualquer trabalho. Ogum também é o Senhor que guarda todo tipo de templo religioso. Tem ou um Pai Ogum, ou como muitos falam, né, um falangeiro de Ogum, ou algum manifestador da vibração da lei, né, da vibração de Ogum. Ou seja,
Na Igreja Católica tem um manifestador dessa vibração em qualquer templo religioso. Pai Ogum, ele é o orixá das milícias celestiais. Milícia é um termo para indicar militarismo, né? Então ele é o orixá que vai trazer essa questão de certo, de caminho, de retidão moral, de caráter, de integridade, mas também é o orixá da questão de você respeitar a hierarquia. É Ogum que faz com que existam hierarquias, na verdade. Hierarquia é uma energia de Ogum. Ele é que dota todos os lugares de um sentido hierárquico, né? Uma hierarquia. Então, se você é aquela pessoa que não respeita a hierarquia, ou seja, você já está negativado no campo de Ogum. Seus caminhos vão fechar e se resolva com Ogum, não é comigo. Ogum é aquele que faz com que você tenha o entendimento do respeito. Respeitar a hierarquia, respeitar aquele que se capacitou e está hierarquicamente acima de você. Ou seja, vou jogar para o templo religioso, né? O templo religioso por si só já tem Ogum tomando conta, tá? Naturalmente já tem Ogum tomando conta de qualquer procedimento religioso. Todo templo religioso tem hierarquia, tá? Seja de qual religião for. Na Umbanda, no Candomblé, tudo tem hierarquia. Então você é aquele médium que debocha do teu pai de santo, da tua mãe de santo. Você é aquele médium que o pai e a mãe de santo pede para você fazer alguma coisa, você faz cara de deboche e ou não faz, ou faz falando mal, ou pior ainda, vai com seu irmão de santo fazer fofoca do pai de santo, da mãe de santo. Você é aquele médium que não, além de não respeitar, ainda, vamos dizer assim, negligencia ou diminui a qualificação do teu pai e do tua mãe de santo de dar determinada ordem ou alguma coisa do tipo. Cara, não é com eles que você vai se resolver, é com Ogum. Então, assim, na verdade mesmo, provavelmente eles estão cagando pro que você pensa, porque você estando no terreiro ou não, o terreiro continua, né? A missão do terreiro continua, se for um terreiro correto, né? A missão do terreiro continua, então, assim, o problema vai ser único e exclusivamente teu, não é do teu dirigente. A questão é que Ogum vai tomar conta de você, né? Você vai ser visto com maus olhos por Ogum. Coisa que eu não queria pra mim, né? A lei existe em qualquer lugar, em todo lugar existe a lei. Então as hierarquias de Ogum e de Yansan são as maiores que existem, né? Todo terreiro tem caboclos e caboclas de Ogum ou Yansan, Exus e Pombageiras de Ogum e Yansan. Todos os guias, sempre tem pelo menos alguns manifestadores aí de Ogum e Yansan em todo terreiro, porque a lei tem que estar em todo lugar, no alto, no meio e no embaixo. Então são as hierarquias mais abertas, mais disseminadas e as maiores hierarquias que existem, tá? Então, função de Pai Ogum, vamos dizer assim, função na nossa vida, função na criação. Ogum é quem garante que os procedimentos aconteçam da forma como tem que acontecer. Ele é a energia da lei, é a energia dos procedimentos retos, dos procedimentos corretos, né? Ele também é o orixá que traz essa energia de guarda, de proteção, de amparo, de sustentação. Então todo mundo tem que ter Ogum firmado em casa, né? Para começo de conversa. E ter Ogum firmado em casa não é só ter um vaso de espada de São Jorge, porque assim, vai ser só uma espada de São Jorge, não vai ser um portal de ligação direta com Ogum. Então, além disso, Ogum também é o senhor, como eu falei, da coragem interna. Todo mundo precisa, você precisa de coragem o tempo todo na sua vida, independente de religião. Ogum também é o Senhor que vai trazer organização na sua vida, ordem na sua vida.
e organização de uma maneira mais ampla que você possa imaginar. Dentro de casa, a sua organização no seu trabalho, a sua organização no trabalho tanto espiritual quanto material, né? É o orixá que vai garantir que as coisas permaneçam no seu devido lugar. Então, se tem, por exemplo, se tem muito problema com organização, com ordem, é muito bom firmar sempre Ogum, porque aí ele vai ajudando a essa energia se fincar, né, seja na sua casa ou no seu trabalho, para as coisas não saírem do lugar, né? Ogum também é o orixá, sim, que traz muito a questão, né, quando a gente fala em Ogum, pensa em Ogum, a gente pensa em abrir caminho. Essa questão de Ogum com caminho é o quê? Ele tem o axé direcionador, o axé abridor, o axé rompedor. O que é isso? Romper barreiras para você conseguir seguir o seu caminho. Romper barreiras, sejam emocionais, físicas ou emocionais. Quais barreiras a sua mente cria para você não chegar onde você tem que chegar? Pai Ogum ajuda a romper isso e você ter coragem para conquista, para vitória. Ele que traz vitória sobre os inimigos internos. Ele que traz vitória sobre tudo, né? Então, é muito maior do que só o orixá que abre caminho. É muito mais do que isso. Quando a gente tem, né, a visão, por exemplo, aqui, né, o Rio de Janeiro é uma cidade muito católica. É o Brasil, né, muito católico. Mas aqui tem muito forte essa religião. Então, na verdade, o dia de Ogum aqui, pra gente, é comemorado no dia de São Jorge, né, que seria. Então, por que tem essa ligação, né, essa comparação com algumas aspas de Ogum com São Jorge? É justamente por conta da vibração do orixá, da vibração da divindade. E assim, Ogum é um nome, tá? Assim como São Jorge é um nome, assim como Oxalá, Oxum é um nome, para indicar uma energia, para indicar uma vibração. Eu estou falando dentro da nossa crença religiosa de Umbanda. Então, o nome Ogum, né, é para indicar a energia de tudo isso que eu estou falando. Tá? São Jorge foi um homem, né, um guerreiro, etc., que manifestava muito as características de Ogum, essas características que eu falei tudo, que eu falei até agora. Então São Jorge, né, ele foi aquele guerreiro que, por exemplo, por conta dos seus ideais, né, por conta da sua retidão moral, da sua integridade, do seu caráter, da sua bravura interna, se recusou a cumprir ordens superiores. Olha só, ele mesmo quebrou uma hierarquia por conta dos seus ideais, do que ele sabia que era correto. Tem que ser muito corajoso para isso. Então São Jorge foi esse, né, guerreiro que não cumpriu uma ordem de matar, posso dizer assim, né, cristãos, como foi ordenado para ele. Ele não entendia que ele deveria fazer aquilo. Os ideais dele eram contra a ordem que ele recebeu. Então ele teve coragem suficiente para ir contra o seu superior e não ir contra os seus princípios. Acho que não tem nenhum ato, nenhuma forma de representar melhor algum do que isso. Né? Você ter uma coragem de repente, quebrar um processo que vinha acontecendo para não ferir a sua integridade moral, para não ferir, né, o seu caráter. Por isso São Jorge, pra gente, né, é a representação de Ogum, por conta da energia. Qual é a energia de Ogum? Qual é a energia da lei? E aí veio esse espírito humano, né, São Jorge, que a partir dos seus atos trouxe muito forte, né, muito aguerrido essa vibração da lei. Por isso São Jorge é conhecido como Ogum, por isso essa simbiose, né, de Ogum com São Jorge, por conta da vibração que ele manifestava, etc. Tá bom? Então, se tiver dúvida, vocês podem escrever aí na hora que eu lendo, eu vou respondendo, tá?
Então a gente já sabe um pouquinho de quem é Ogum, né? O que Ogum representa na nossa vida. A gente pode falar sobre cultuar Ogum, né? O culto familiar Ogum. Quando a gente fala de culto familiar a fulano, ciclano, a gente não fala de abrir gira em casa, a gente não fala de ministrar a missa em casa. A gente fala de você, ou sozinho ou com a sua família, cultuar, louvar aquela divindade. Isso é um culto familiar, tá? Então, culto familiar a Ogum em casa. Como eu faço isso? Primeiro você tem que ter um altar, né? Ou pelo menos algum lugar que seja um ponto de força que você se relaciona com divindades, com guias do alto, tá? Positivos. Xalá, Oxum, Jesus, Nossa Senhora Aparecida, Cigano, sei lá, essas linhas que trazem uma energia mais positiva, que não é de descarrego, tá? Então, não tenho um altar, não tenho esse lugar na minha casa. Uma mesa que seja para você trazer a energia do Pai. Isso aqui que eu vou falar de culto familiar, se você não tem, né, a cultura de ter um altar e ter essa relação direta, você pode fazer no dia de São Jorge, dia 23 de abril. Faz esse culto familiar, que aí você vai ter o portal muito forte de Ogum aberto, de São Jorge aberto, né, da vibração da lei aberto, e vai fazer o culto familiar, ou seja, o portal vai estar aberto e você vai chamar a energia para dentro da sua casa, você vai potencializar 10 vezes mais a vibração que já vai estar naturalmente planetária, né? Então, culto familiar Ogum não é para se restringir ao dia 23, mas é que é bom, né? Pelo menos eu, por exemplo, vou fazer aqui. Já comprei até hoje as coisas para fazer uma macumba para Ogum aqui no dia 23. Então, o que você pode colocar, pode acrescentar no teu altar, na tua mesa ou nesse local? Uma vela de 7 dias é melhor, tá? Pode ser ou azul escura, ou vermelha ou branca. Tanto faz, as 3 cores têm a vibração muito forte de Ogum. Ou vermelha, ou azul escura, ou branca. Tanto faz. Uma vela de 7 dias nessas cores. Se você tiver uma imagem de Ogum ou de São Jorge, ótimo, coloca ali próximo. Se não tiver, tá tudo certo também. Quero colocar uma pedra. Qualquer pedra azul tem vibração de Ogum, qualquer uma, tá? Qualquer pedra azul, se for um azul mais forte, quanto mais forte for, mais a vibração do Pai tem. Então, pedras azuis, pedras vermelhas tem a vibração de Ogum, e pedra cinza tem a vibração de Ogum. Eu vou falar algumas, mas aí vai ficar registrado aí, depois vocês voltam para ouvir. Sodalita, lápis lazuli, granada, hematita, ágata de fogo, quartzo azul, mas porque quartzo azul é muito clarinho, tá? Então é o azul mais forte, mais fechado, tá? Mas também a cianita azul também tem, a jaspe vermelho também tem vibração de Ogum. A galena seria a melhor, mas não é todo lugar que você consegue comprar galena, mas se conseguir, ela é muito boa de Ogum e de Exu. Ogum e Exu. Mas para Ogum ela é muito boa. Tá? Então são algumas das principais, tem outras, tem óbvio. Mas essas são as que a gente encontra mais fácil em lojas que vendem pedra. Lembrando que pedra natural você tem que comprar em lugar de confiança, porque às vezes a pessoa é uma pedra sintética, ela diz que é natural. Então aqui no Rio de Janeiro tem a Legep, tá, que fica na Barra da Tijuca, ali próximo do America Shopping, e tem lá a lojinha do TUSP, né? Lá também a gente compra pedras de lugares confiáveis, então assim, é pedra de verdade, tá? Então pedra tem essas opções aí. Pode colocar a espada de São Jorge, tanto direto na mesa, como num vasinho. Qualquer espada de Ogum, tá? A espada de Santa Bárbara não é só de Ansan. Se a espada é de Ogum. Lança de Ogum também tem muita vibração do Pai. Aroeira, guiné, espinheira santa, tudo isso é erva de Ogum. Abre caminho, nem preciso falar. Levante também é erva de Ogum. Capim santo, qualquer capim também é de Ogum. Mangueira de Ogum. Limão é de Ogum. Mangueira de Ogum.
Tudo isso aí. Eu ia falar só uma, acabou vindo um monte. Então, ervas, pedras, isso daí são elementos que você pode agregar na hora do seu culto familiar ou Ogum, tá? São elementos que têm essa vibração do pai. Qualquer ferro tem elemento, tem vibração do pai, qualquer ferro mesmo. Prego, parafuso, vai num ferro velho. Eu quero fazer uma firmezinha de Ogum, né? Pra você que já tá mais tempo na macumba, quero ter uma firmezinha de Ogum pra ter no meu altar. Então, qualquer ferro, qualquer um, é de ferro, tem Ogum. Então, vai num ferro velho qualquer da vida, e aí você vai gastar pouco e vai ter um monte de elemento de Ogum, bacana pra você ter a sua firmeza pessoal do pai, tá? Então assim, não vou ficar falando qual tipo de ferro, porque eu já falei que qualquer ferro é de Ogum, tá bom? Então, pode inserir esses elementos no seu altar, na sua firmeza, seja lá onde for. A bebida de Ogum é a cerveja clara, tá? Qualquer marca, só tem que ter energia da cerveja, tá? O axé, os fatores da cerveja, o pai trabalha muito. O fumo de Ogum é o charuto, charuto, cerveja clara na tulipa, lembrando que a cerveja, ela não vai no coité, tá? Tô falando isso mais a nível de informação. O líquido é incompatível com o recipiente coité. O líquido cerveja vai em vasilhames de vidro ou louça. Então, cerveja na tulipa, cerveja clara na tulipa com charuto, é a bebida do pai. Eu quero colocar comida também de Ogum, lá no dia 23, tá? Para fortalecer, ótimo, maravilhoso. Feijão, qualquer feijão tem muita vibração de Ogum, mas o preto, por ter mais ferro em sua composição, ele tem mais o axé de Ogum. E aí pode ser tanto cozido normal, ou seja, você pode fazer a sua comida, o seu feijão, e separar um pouco para o pai. Não precisa ser algo à parte, porque a minha comida não é sagrada. Então aí você já tem uma visão errada, né? Reseta e volta do zero, volte 2 casas. Porque você, como um bom macumbeiro que deveria ser, tudo pode se tornar sagrado na sua mão, né? Inclusive o cafezinho que eu tô bebendo, sagrado. O feijão que você come no dia a dia, reza ele, coloca a tua intenção, ativa, programa para algum, sagrado. Arroz é de Oxalá, sagrado. Então assim, não tem essa. É a mesma comida que você vai colocar para você, é a famosa comida de santo, tá? Então o feijão, bota no recipiente para algum, pode ser o feijão. Pode ser o feijão também tostado. Pega uma frigideira boa, né? Aquela que vai grudar tudo. Pega uma frigideira boa, não bota óleo, é pura. E aí coloca o grão cru mesmo, para tostar. Para ele tostar. Vai ficar um cheiro ruim na tua casa, já tô avisando para depois não reclamar. Mas é uma comida muito boa de Ogum. Feijão tostado, grãos de feijão tostado. Tá? Além do feijão, espinafre é uma folha que a gente não costuma dar para Ogum, né? Mas ela tem muita vibração de Ogum por causa do ferro. O ferro dela é muito forte, então também é algo que você pode colocar. O cará, o famoso inhame cará, inhame acará, né? É aquele inhame que é grandão. Geralmente a gente compra em loja de macumba ou em alguns hortifrutis. Desculpa aí que o cachorro derrubou tudo. Inhame cará. Então tu pega o cará inteiro, não abre nem nada, coloca ele ou para assar, pode ser na airfryer, pode ser no forno, coloca ele para assar, ou pode ser direto, né, na airfryer, ou você envolve com papel alumínio, tá certo dos dois jeitos, tá? Coloca ele para assar inteiro, tirou ele, deixa ele assim, não é para ficar mole, mas é para ficar um pouco, você aperta assim, você sente ele macio, tá? Não é mole, é macio. Abriu, depois de pronto, em 2 bandas assim, corta na vertical, tá? Ele vai estar assim inteiro, você corta na vertical, não corta na horizontal, corta assim, inteiro. Aí 2 bandas, você pode colocar num prato qualquer. Aí tem várias formas que você pode fazer o cará. Você pode
regar com mel, para ser um trabalho mais prosperador, tá? Trazer fartura, etc. O famoso abrir caminho. Rega com mel e aí pode até cravar algumas moedas na banda, tá? Moeda de R$1, né? Se é para abrir caminho, então bota a moeda mais valiosa. Então pode cravar e regar com mel. Mas você também pode pegar uma frigideira, esquentar o azeite de dendê, deixar bem quente, e aí depois do cará assado você bota a banda branquinha. Não é para descascar, tá? É com casca e tudo. Ali onde você selou o dendê, aí vai só fazer aquele não é para fritar, é só para selar. Selou ambas as bandas, coloca no prato. Pode ser só assim, pode acrescentar pimenta dedo de moça para enfeitar, pode comprar aquele mariô, né, que é aquele fiapo do dendezeiro, mariô, e espetar também no cará. Tem várias formas de fazer. Mais uma vez, tem que estudar para saber fazer tudo isso. Então, cará é uma das comidas mais tradicionais, né, de Pai Ogum, mas tem várias. Você pode também fazer, por exemplo, se for algo mais consumidor, mais quente, né, você pode fazer uma farofa de feijão fradinho com dendê. Se for mais brando, farofa de feijão fradinho com azeite doce, mas é azeite, não é óleo composto. Pode também, se tu sente que o teu Pai Ogum é aquele Ogum mais cósmico, né? Cósmico de mais aguerrido, porque Ogum, ele tá em todas as vibrações. Então tem o Ogum da fé, né? Em outros cultos, Ogum Matinata seria o Ogum da fé. Tem Ogum do amor, tem Ogum do conhecimento, Ogum das matas, né? Tem Ogum da justiça, tem Ogum de todos os campos da vida. E tem aqueles Oguns que trabalham mais no embaixo, né? Muito junto com o Pai Omolu ou junto com o próprio Exu. Por exemplo, Ogum Naruê da vida, o Ogum Xoroquê. Então esses Oguns mais pesadinhos, eles podem aceitar, por exemplo, uma farofa de miúdo de porco com dendê enfeitado com pimenta. É uma comida quente, né? Quente para esses Oguns mais quentes. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para Ogum. Escolhi qual a comida, coloca lá no teu altar ou na mesa que a gente está montando a firmeza para você louvar Ogum na sua casa. Então comida, bebida, fumo, erva, pedra, já foi, imagem, a vela, já falei qual. Pode. Isso tudo que eu tô falando, você não precisa esperar ter tudo isso para começar a fazer teu culto familiar Ogum, tá? Com uma vela você já começa. Isso aqui eu tô falando para encorpar o negócio. Então, aos poucos, sobrou um dinheiro aqui, compra uma coisa, sobrou outro dinheiro, vai comprando até você ter um altar bacana. Então, quartinha, também pode colocar quartinha para Ogum, para orixás ou guias masculinos é quartinha sem alça. Então pode ser aquelas marajoara, né? Tem umas de Ogum muito bonita, eu fico babando às vezes quando eu vou no Mercadão. Tem umas vermelha, azul, tem símbolos de Ogum e tal. Tem essas. Pode ser também quartinha comum de barro sem alça, ou pode ser quartinha de louça sem alça, ou azul escuro, ou vermelha, ou branca mesmo, tá? Quartinha. Qual o líquido que eu coloco na quartinha? A água mesmo. E aí pode colocar uma das pedras que eu falei, rolada dentro da quartinha. Volta lá nas pedras, compra uma delas e coloca ela rolada. Por que rolada? Porque a pedra bruta, né, sem ter o polimento, ela libera muitos compostos. Então assim, tudo bem que você não vai beber água da quartinha, mas dependendo da pedra, em algum momento ela pode se desfazer ao ponto de deixar de existir. Tipo, a selenita é uma pedra que não pode molhar. Então, o ideal é pedra rolada quando for ter contato direto com água. Também pode colocar a semente de olho de boi dentro da quartinha de Ogum. Olho de boi é uma semente que tem muita vibração de Ogum, também tem vibração de Xangô, mas tem Ogum. Então, pode colocar olho de boi dentro da quartinha. Mas também pode ser dentro de um copo com água, tá? Eu tô falando quartinha, mas você pode ter a tulipa com a bebida e um copinho de água com água
e dentro uma pedra rolada de Ogum ou a semente de olho de boi, até comprar a quartinha. Depois passa para a quartinha e o copo você, sei lá, dá outro uso. Então tem esses elementos aí, tá, que você pode usar no seu culto familiar ou Ogum. Aí beleza, tô com esses elementos, o que eu faço? Enche a tulipa, acende o charuto, puxa o charuto e bafora ali a fumaça em cima dos elementos, depois coloca o charuto em cima da tulipa. Se tiver a quartinha, enche com água e deixa ela destampada para o líquido se conectar com os demais elementos. Tá? Coloca a comida. O recipiente que recebe feijão, principalmente, é o alguidar, tá? É o barro. Pode botar em louça? Pode, mas o elemento feijão, ele casa melhor, ele se comunica melhor com o alguidar. Então, bota lá o cará. Aí o cará pode ser em prato mesmo, tanto faz. Mas se tiver prato de barro ou a própria gamela, também é legal colocar. Então, beleza, coloquei todos os elementos ali. Não sei fazer uma oração. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de ensinar a oração, porque eu tenho entendimento de que a melhor oração para você não é a melhor oração para mim. Porque quem sabe que você precisa é você. Então você tem que fazer a sua oração com base no que você precisa, no que você acredita e no que você sabe que o Pai Ogum vibra. Né? No começo eu falei um pouco do que o Pai Ogum faz. Então, já sabendo do que ele faz, formula uma oração que te atende. Mas eu vou fazer um exemplo aqui de oração que vier na minha cabeça na hora, que poderia usar para ativar ali a firmeza de Ogum. Então, acendi vela, acendi tudo, me coloco de frente, pode ficar de joelho ou não, tanto faz. Aí você coloca as suas mãos, né, em direção ali os elementos, faz uma imantação, que é uma respiração firme, funda. Quando a gente faz essa respiração, a gente está se conectando com os elementos e está sendo circulado por uma energia, né, luminosa que vem dali. Então, me imanto e fecho o olho, faço a oração. Eu invoco Deus, invoco os sagrados orixás, invoco o divino Pai Ogum, Ogunhê, meu Pai. Peço que o Senhor aceite e receba esses elementos, essa oferenda simbólica, que possa trazer o seu axé para cada um desses elementos, trazer a sua energia para a minha vida, meu Pai. Que eu possa ser envolvida por uma energia ordenadora, uma energia fortalecedora, potencializadora, que eu possa ter coragem para vencer os meus inimigos internos, que eu possa ter bravura, que eu possa ter firmeza de propósito, firmeza dos meus caminhos, que eu possa ter o entendimento dos meus caminhos e não me desviar no processo, que nada tenha o poder de me abalar, mas que eu siga convicta na minha fé, que o Senhor possa conduzir os meus caminhos, meu Pai. Peço que o Senhor me fortaleça internamente para que eu tenha a coragem necessária de enfrentar os meus problemas, a coragem necessária de não me desviar, de não me enfraquecer, mas muito pelo contrário, que cada processo na minha vida sirva de fortalecimento, sirva de mola propulsora, que eu possa entender os seus desígnios, meu Pai, e continuar firme no meu propósito. Peço que o Senhor envolva a minha casa numa energia protetora, bloqueadora de negativismos, que o Senhor possa repelir qualquer demanda mental, elemental enviada contra mim ou contra meus familiares, que o Senhor possa trazer os seus guardiões para promover uma proteção e um bloqueio ao redor da minha casa, que o Senhor possa trazer a energia de organização para minha casa, que eu consiga manter a ordem da minha casa, manter a ordem dos meus caminhos, dos meus processos, que eu possa ter ordenação mental, para conseguir realizar um bom trabalho material, espiritual, sempre sem desviar do meu caminho. Que o Senhor possa me trazer entendimento do que eu vim fazer nessa terra e conseguir concretizar dentro dos meus caminhos, dentro dos meus propósitos, dos meus processos. Divino Pai Ogum, peço a sua bênção, o seu amparo, a sua proteção em tudo que eu venho fazer. Amém. Axé. E aí, projeta ali para os elementos, né, que você colocou. E aí fica ali um tempinho, fecha o olho, fica ali na frente da firmeza,
senta se quiser no chão, medita na força do Pai, pede, né, pede amparo, pede para ele conversar com você mentalmente, enfim. Faz suas orações, que o Pai com certeza vai ouvir você. Tá? Então, eu já falei um pouquinho de elementos, né, de comida de Ogum, como você ter uma relação com Ogum. Trabalho na força de Ogum. Vamos lá. Trabalho na força de qualquer orixá. A gente tem que... Pode ser panelinha de barro em vez de alguidar? Pode sim. É o barro, né? O elemento barro. Combina melhor com a comida feijão. Com qualquer fava. Qualquer fava combina melhor com barro. Quando a gente vai fazer um trabalho para determinado fim, na força de qualquer divindade ou guia que seja, primeiro a gente tem que entender a vibração da divindade do guia e a vibração do elemento, pra gente não falar besteira. Então, assim, não tem como eu, por exemplo, faço o feijão vermelho, tá? Feijão vermelho cozido, aí eu boto dendê, pimenta. Todo mundo sabe, vermelho já é uma cor de fogo, já é uma cor de movimento. Então eu faço feijão vermelho com dendê, com pimenta. Aí eu vou lá e peço: Pai Ogum, que o Senhor traga paz pra minha vida, que o Senhor harmonize a minha vida. Cara, não, você tá esquentando ali o negócio, você vai pedir paz? Não, você vai pedir guerra. Eu quero bravura, eu quero ser corajoso, eu não quero me acovardar, eu não quero fugir, ver um problema e fugir. Não, eu quero coragem, eu quero... Aí, entendeu? Tem que entender a energia do elemento pra saber fazer a macumba. Senão você vai gastar dinheiro, como eu falei no começo. Então vamos lá, trabalho na força de Ogum. Por exemplo, isso que eu acabei de falar, feijão vermelho cozido ao dente, com... Aí pode botar numa tigela de louça, com regado um pouco de dendê enfeitado com pimenta vermelha, é uma comida quente. De Ogum, serviria até para Xangô também, os dois. Na verdade, a lei e a justiça, elas têm um entrecruzamento muito forte, né? Então a maioria das comidas e dos elementos que servem para um serve para outro. A maioria, não disse todos. Então essa comida você pode pedir, inclusive, isso que eu falei. Pai Ogum, me dê bravura. Pai Ogum, que eu seja corajoso. Eu não quero me acovardar diante dos meus problemas, diante dos meus inimigos, principalmente diante de mim mesmo. Eu quero ter coragem para me enfrentar e melhorar a cada dia. É um tipo de trabalho, por exemplo, né? Essa comida é um tipo de trabalho para isso. Vitória, guerra, combate, vitória sobre os inimigos, enfim. Também tem trabalho, vamos lá, o básico, né, que todo mundo quer. Trabalho de abertura de caminho na força de Ogum, por exemplo. Você pode fazer, pega uma pemba azul escura, tá? Faz o símbolo de Ogum. O que é o símbolo de Ogum? É um círculo, dentro do círculo uma estrela de 5 pontas. Esse é o símbolo genérico de Ogum, símbolo da lei. Tá? Um círculo, dentro do círculo uma estrela de 5 pontas, o pentagrama. Faz esse símbolo, e aí você pode... pegar 7 folhas de espada de São Jorge, e aí a estrela de 5 pontas tem 5 vértices, né? Partindo de cada vértice para fora, uma espada de São Jorge. Então, vértice, espada para fora, outro vértice. Aí coloca cada folha, cada uma das 5 folhas de espada de São Jorge na direção de cada vértice para fora do círculo, tá? Você vai polarizar com as espadas de São Jorge. Você pode colocar a erva abre caminho fresca, para quem não sabe, é tipo um cipó, tá? Ela é toda unida, é uma coisa só. Então você pega um ramo de abre caminho fresca, que ela vai estar toda juntinha, e coloca em cima do círculo. Então você vai fazer um círculo com a erva fresca abre caminho, tá? Assim, inteira ela. Fez o círculo. As espadas de São Jorge para fora. No meio da estrela você pode colocar a vela, e aí pode ser uma vela palito mesmo, tá? Não precisa ser de 7 dias. Ou azul ou vermelha. É melhor azul, escura. Dentro de algum lugar do círculo, a cerveja e o charuto do pai, que são elementos dele. E aí você pode acrescentar alguns elementos que vão auxiliar nesse trabalho de abertura de caminho. Por exemplo, o cará que eu falei com mel e moeda espetada é ótimo para isso.
tá? Mas você também pode fazer um prato com frutas, ou cortar banana em rodelas com casca e tudo e colocar lá dentro. Banana traz vitalidade, ou seja, vai te dar força e potência para ir em busca do seu caminho, tá? E não se acovardar, enfim, não paralisar. Tem um monte de elemento que a gente pode colocar. Você pode colocar, inclusive, dentro do espaço mágico, várias moedas, tá? Moeda de qualquer valor, mas de R$1 é melhor, porque vai trazer a energia do movimento. Dinheiro é isso, é movimento, né? Movimento circulando. Então, se você quer pedir abertura de caminho, é bom que você use o elemento dinheiro para isso, para ter esse movimento realizador. Então coloca, mas vamos lá, quando a gente vai trabalhar com dinheiro, em qualquer trabalho de macumba, a gente tem que usar moeda corrente, tá? Não adianta você pegar uma cédula de uma moeda que não está mais em circulação, não tem mais valor energético. Então, você está no Brasil, usa o real, ou a moeda, tá? Moeda ou nota de real. Coloca lá dentro do espaço mágico. Também é muito bom para abrir caminho. Na verdade, todos esses elementos vão ajudar com isso. Então, você pegando esses elementos que tem essa vibração, o que vai conduzir o trabalho é a tua reza, tá? É a tua oração. Então, um trabalho para abrir caminho, por exemplo, com esses elementos, você não vai pedir vitória sobre os inimigos. Você não vai pedir paz. Você vai pedir o quê? Abertura de caminho. Vai pedir para o Pai, inclusive, te direcionar para o teu caminho certo. Se você estiver perdido, Pai, me ajude a me orientar para onde eu tenho que ir. Tem que ser condizente o elemento que você está usando com a intenção, a tua programação do que você quer fazer. Tá? Isso é 100% para você saber se vai dar certo ou não o seu trabalho. Tá? Então, são alguns elementos que tem esse axé de abrir caminho. E aí você faz a tua oração com essa intenção, deixa ali o trabalho sem mexer, depois de você ativar de 12 a 24 horas, onde fazer qualquer parte da casa. Mas se você tem, por exemplo, animal de estimação, faz em algum lugar que o animal não vai ficar entrando na mandala, brincando com a folha. Faz em algum lugar mais reservado. Deixa ali sem mexer de 12 a 24 horas, tá? Passou esse período, tira as folhas, apaga o símbolo, a cerveja pode descartar na pia mesmo e aí lava o copo, o charuto. Ou você faz uma defumação na casa, se você quiser, já vai estar imantado, ou joga fora. E as folhas, ou você bota para secar e depois faz banho ou defumação, ou você descarta nos pés de uma árvore. Tá? Porque trabalho positivo não tem problema dos elementos serem reaproveitados ou ficar na tua casa. O que não pode é fazer um trabalho, sei lá, para chucaveira, de descarrego, corte de demanda e depois consumir os elementos. Não faz sentido. Mas nesse caso pode. Tá? Então, esse trabalho e o que eu falei, por exemplo, do feijão, são bons porque é um positivo e um negativo. Eu quero saber vários trabalhos na força de Ogum. Aí volta lá na questão do estudo, tá? Tem que estudar, porque em uma hora e meia de live não tem como a gente falar de tudo. Então, de Ogum, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas ou feito vocês entenderem um pouquinho da vibração do Pai. Tá? Eu já vou para a segunda parte da live, é para falar de malandragem. Se alguém tiver alguma dúvida de Ogum, pode colocar aí, eu lendo eu respondo. Então, malandragem, malandros na Umbanda, Zé Pilintra, Maria Navalha, Zé Pretinho, camisa preta, camisa vermelha, Morena da Lapa, vários, Malandro Miguel, tem vários malandros e malandras, Moreninha, enfim. Malandragem, né? Quem são os malandros na religião de Umbanda? E por que eu tô falando de malandro na live de Ogum? Primeiro, malandro, e por malandro é malandro e malandra, tá? Malandragem. Malandragem é a principal linha de Ogum. Toda linha de trabalho é regida por alguma divindade ou por várias divindades. Todas. Não tem linha de trabalho
sem ser regido por divindade. Porque a linha de trabalho é o manifestador humano daquela divindade, tá? Quando tem incorporação de orixá, o orixá não vem para conversar com ninguém, o orixá não fala. O orixá não fala, o orixá não fuma, o orixá não bebe, o orixá não faz isso. Então o orixá quando baixa, né, no terreiro, é para irradiar, é para distribuir a sua vibração, distribuir o seu axé. Então Ogum incorpora para distribuir esse axé que eu falei que ele tem. Ordem, caminho, retidão, blá blá blá. Só que eu quero mais de Ogum, eu quero conversar com Ogum, eu quero um direcionamento de Ogum. O que eu faço? Aí você conversa com o manifestador humano de Ogum, que são os malandros. Tá? Então a malandragem é a linha de trabalho que tem a regência e a manifestação direta desse orixá. Pai Ogum é a primeira regência, posso dizer assim, é a regência ativa da linha de malandros, e a segunda regência é Pai Oxalá. Então todo malandro e toda malandra é de Ogum e Oxalá. Aí vem os entrecruzamentos, né? E tem malandro que é das almas, que é da praia, que é não sei das quantas. Aí tem as regências entrecruzadas, mas as regências principais, Ogum e Oxalá. Tá? Então faz sentido eu falar de malandros na live de Ogum, por vários motivos, inclusive para desmistificar a ideia errada que muitas pessoas têm da linha de malandros, né? Então, com isso eu entro no assunto de função da linha de malandros e a atuação da linha, né? O que eles fazem, qual o direcionamento que eles dão, qual o trabalho que eles realizam nos terreiros. Função da linha. Malandros, né, e malandras, eles são aqueles guias que vão trazer sim, ordem na vida, sim, organização, sim, mas principalmente eles trazem a energia da confiança. Confiança interna, confiança, você direcionar a sua confiança. Eles são os guias que vão trabalhar a sua autoconfiança, por exemplo, que é a confiança para dentro, né? Então, se você é aquela pessoa completamente insegura, seja em qual campo da vida for, seja profissionalmente, seja espiritualmente, você não acredita na tua espiritualidade, na tua mediunidade, malandro e malandra são os guias que vão trabalhar diretamente nesse axé de autoconfiança. Se você tem problema de autoconfiança, você tem que se agarrar no teu malandro e na tua malandra e não soltar mais até você beber autoconfiança. Tá? Eles são os guias que vão trazer esse axé diretamente para a nossa vida. Então, trabalham ordenação, trabalham autoconfiança, trabalham o direcionamento religioso, a ordenação religiosa, a ordenação da fé, a ordenação da espiritualidade, ou seja, é aquele guia, por exemplo, que vai te ajudar se você está perdido dentro da sua fé ou dentro da sua religião. Eu não sei em que eu acredito, ou eu não sei nem se eu acredito em alguma coisa, ou eu tenho problema em confiar, eu tenho problema em acreditar, eu tenho muito problema de confiar, inclusive nos outros, porque eu já tive a confiança quebrada e aí é um assunto delicado para mim. Às vezes a pessoa tem a melhor das intenções, mas eu sempre vou esperar o pior. Isso daí é um negativismo, né, na confiança, no sentido da fé, no sentido de acreditar. Malandro e malandra, aqui a nível humano, material, eles são aqueles guias que vão te ajudar a se equilibrar nesse aspecto, né, a voltar a confiar, tanto em você, quanto no outro, quanto na sua espiritualidade, ou seja lá em que for. O sentido da confiança em si, humanamente falando, materialmente falando, é trabalhado através da linha de malandros. Qualquer malandro, qualquer malandra. O meu malandro é pesado, parece um Exu. Ele tem Oxalá na regência principal e Ogum. Tá? Então, todo malandro, toda malandra tem essa função. Além disso, malandros, eles são os guias, que eu posso dizer, mais próximos de nós. Mas eu não tenho muita afinidade com malandro, eu tenho afinidade com caboclo. Tudo bem, mas energeticamente falando, os malandros são os guias mais próximos de nós, até por conta do propósito da linha, tá? Do porquê a linha existe. E um dos propósitos da linha
além disso tudo que eu falei, é justamente a questão da flexibilidade, da maleabilidade mediante as situações, a problemas e principalmente a preconceitos, seja social, seja racial, seja religioso. Malandro e malandra são aqueles guias que vão ajudar muito a gente a ter a confiança para não se permitir ser colocado numa situação de inferioridade mediante a qualquer coisa. Por que eu tô falando isso? Malandros, né, e malandras em vida, tá? Depois eu entro na questão da Jurema. Em vida sofreram muitas injustiças, tá? Quando uma linha de trabalho é formada, os espíritos que compõem aquela linha de trabalho, eles se unem através de magnetismo e semelhança energética, tá? Então, espíritos que trabalham na linha de caboclos, independente de qual caboclo, eles têm um magnetismo afim. Preto Velho, mesma coisa. Então, assim, os espíritos que atuam na linha de malandros, quando em vida, de alguma forma sofreram com injustiças, sofreram negligências, foram à margem da sociedade, tá? Foram marginais. Marginal no sentido de viver à margem da sociedade, nesse sentido. Então, foram espíritos, né, que quando em vida muito pobres, ou assim, de classe inferior, ou negros e aí sofreram injustiça racial, ou até em alguns casos homossexual e aí sofreu, assim, injustiça de uma maneira ampla, tá? E aí, o que aconteceu com aquele espírito? Cada espírito tem a sua história. Não é essa a questão. A questão é que eles vivenciaram perseguições, vivenciaram situações às vezes traumáticas na sua vida por conta de perseguições e de injustiças, seja social, religiosa, seja lá o que for. Então, ou seja, são aqueles guias que vão nos auxiliar a não permitir que isso aconteça conosco, não permitir que isso aconteça com a gente, não permitir que a gente se coloque à margem de algo, se sinta inferior e vista essa roupagem de inferioridade. Ele ou ela, né, malandro ou malandra, não vai permitir que você faça isso com você mesmo. Né, ele vai te trazer a coragem de algum para você ter a bravura de lutar por você mesmo. E não, eu não sou inferior porque eu sou macumbeiro, eu não sou inferior porque eu sou homossexual, eu não sou inferior porque eu sou negro, eu não sou inferior porque a minha visão política é X ou Y. Não, não sou. Foda-se o que você pensa. Então, esses guias, eles vivenciaram na carne, né, toda essa intolerância, todo esse preconceito, seja lá de qual ordem for, e tem propriedade para te auxiliar com isso, porque eles viveram isso na carne. Isso é comum à linha de malandros. Eles também são aqueles guias que, por serem, são guias muito próximos de nós, eles são aqueles guias que vão nos auxiliar em questões muito da matéria mesmo. Tá? Então, é um ótimo conselheiro, são conselheiros, né, para questões de relacionamento, tudo muito da matéria, tá? Muito carnal, muito de agora. Então vão auxiliar muita gente em questões de relacionamentos, até afetivo mesmo, são ótimos conselheiros para isso. Auxiliar em questões de vícios de todas as esferas, seja vício de que for, em situação de problemas do cotidiano, situações corriqueiras que acontecem no dia a dia, ou seja, são os melhores guias para você conversar sobre qualquer assunto que for. É por isso essa proximidade com a linha de malandro, é como se você estivesse na frente de um amigo. É muito natural, numa consulta com malandro ou malandra, eles irem te levando no papo, né, que tu pode chegar armado do jeito que for. Não, eu tô bem, eu só vim aqui pra agradecer, não tem nada de ruim na minha vida. Aí o malandro fala 5 minutos com você, tu começa a chorar igual uma criança e já tá falando coisa que você não sabe nem por que tá falando. Isso é muito comum numa consulta de malandro e malandra, né? Eles
por conta dessas proximidades humanas, eles conseguem desarmar você, conseguem tirar essa roupagem e realmente tratar o que realmente importa. Então, são guias muito importantes. Por quê? A gente está numa vivenciação humana carnal, né? Então a gente está aqui para resolver problemas carnais, problemas da matéria. A gente não é um espírito luminoso que veio aqui só para beber luz e ó céus, ó manto branco, paz, pomba de Oxalá, não. Você veio para resolver problema da matéria. Então é problema da matéria, coisa da matéria que você tem que fazer. Da sua vida profissional, familiar, afetiva, problemas que você tem aqui para resolver. Boa noite, Karine. Então, esses guias vão ajudar muito, porque eles estão muito ligados a todas essas questões. Por isso que a gente tem essa afinidade que nem sabe de onde vem com malandro e malandra. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu posso falar sem sombra de dúvida, a linha mais popular, mais amada e mais querida é malandro, assim, disparado. Exu e Pombagira também mas malandro é mais. Ó, muito mais. O carioca tem um negócio com malandro, assim como com Ogum. É engraçado, né? Tem essa devoção com Ogum e com o guia que é manifestador de Ogum. Então, assim, malandro pra gente é um negócio muito querido, é uma relação muito próxima, né? Então, assim, eu falei um pouco da atuação, né, da função da linha de malandros, mas a gente não pode confundir malandro espírito, né, que atua, que enfim, com um malandro boêmio. Tem muita gente que acha que malandro é aquele guia que tem que, quando incorpora no seu médium, acaba com uma caixa de cerveja, fuma 2 maços de cigarro e, se possível, conversando com o homem ou uma mulher dando em cima da pessoa. Porque a palavra malandro, malandra, ela tá negativada. Assim como a palavra magia, né? Agora que a gente tem um entendimento um pouco melhor sobre a palavra magia, mas até alguns aninhos atrás, se você falasse que você ia fazer uma magia, já iam achar que tu ia colocar o nome na boca do sapo e amarrar com linha e botar prego e não sei o que lá. A palavra se negativou por mau uso de algumas pessoas, né, sem esclarecimento. Então, a palavra malandro também se negativou. A gente tem um entendimento errado de o que é ser malandro. Teve até uma vez, eu lembro, a minha malandra veio e aí quando ela foi dar uma palavra com a turma, ela falou, inclusive, uma coisa. Que quando você incorpora malandro, é normal o malandro, antes de se equilibrar, né, quando baixa na pessoa, o médium, ele samba para um lado, samba para o outro, aí dá aquela balançada, parece que vai cair, enfim, parece que tá ou bêbado, ou enfim, tá tonto. É o arquétipo de quando incorpora no médium. E aí ela foi, né, falar com a turma, ela falou assim, então, quando a gente vem, que a gente dança e tem esse arquétipo, não é porque a gente chega bêbado aqui, que tava bebendo do outro lado e baixou bêbado, não. Inclusive, para vocês entenderem que tem que ter o jogo de cintura, de tombar para um lado, tombar para o outro, levantar, sambar na cara do problema e não cair mediante a ele. É aquela confiança de que não importa se eu vou ter um problema X, um problema Y, eu vou passar por qualquer situação que seja, eu vou ter jogo de cintura e confiança interna suficiente para aquilo não me derrubar. Então eu vou sambar na cara do problema e vou levantar, ainda vou tirar o meu chapéu, ainda vou dar uma gargalhada, ainda vou mostrar a minha felicidade porque eu aprendi mais uma lição. E por que eu tô falando isso? Porque malandro é isso, é você ter a malandragem, a real malandragem, é o jogo de cintura, é a flexibilidade diante de um problema, ou o problema tá aqui na minha frente, eu não preciso ficar dando porrada, dando murro em ponta de faca, eu posso só desviar dele e seguir minha vida. Não preciso ficar batendo cabeça, ficar me estressando. O que vale a sua energia? O que vale o seu desgaste?
Isso é o autocuidado, inclusive, que os malandros também ajudam, também atuam. Esse entendimento de você saber o que realmente você tem que colocar a tua energia, o que você pode só desviar, dar uma sambada e continuar andando. Isso também é malandragem. Tá? Então, malandro é uma linha maravilhosa. Eu gosto muito de trabalhar com eles. Então, poderia ficar muito tempo falando aqui, mas de forma resumida, é isso que os malandros fazem na nossa vida. É essa atuação, e com isso dá para entender um pouco da proximidade, né, e da afinidade que a gente tem com a linha. Eles realmente são muito próximos de nós, eles realmente entendem boa parte ou todos os problemas que a gente passa aqui na carne, porque eles são guias muito voltados para nos auxiliar a resolver ou entender problemas da carne, da matéria. Tá? A função da linha é inclusive essa, uma das funções é essa. Então, sim, ótimos conselheiros, vão te ajudar muito com problemas e questões que você pode achar pequena, mas conversando ali com o malandro, às vezes no próprio papo, sem macumba nenhuma, você já teve a resposta de como você vai resolver ou sair de tal situação, tá? Então, elementos, tá? Elementos de malandro. Quando eu falo de elementos de malandro, que você pode ir ou acrescentando, se você já tiver uma firmeza de malandro, malandra, ou ir começando a compor um espaço, uma firmeza, o seu altar, tá? Então, ou seja, são elementos que carregam a vibração da malandragem, tanto para malandro ou malandra, tá? Primeiro, e mais importante, é o chapéu, tá? Malandro tem que ter chapéu, malandra tem que ter chapéu, tanto faz a cor, se tem fita de qual cor, isso daí é da vibração de cada malandro, mas o chapéu em si, tá? Para quem não sabe, aquele chapéu Panamá é o tradicional de malandros. O chapéu além de ser uma vestimenta sagrada, né, uma veste, ele é um portal também. Então, quando o malandro, às vezes ele tira o chapéu e de repente coloca no consulente, ali tem aberto um portal para a realidade que o malandro trabalha. Então, só de colocar na cabeça do consulente enquanto está dando um passe, já está descarregando, já está abrindo caminho, curando, está fazendo um monte de coisa naquele consulente, tá? Então, o chapéu é um elemento que não pode faltar, tá? Para malandros e malandras. E aí, como vai ser, é o teu malandro que vai dizer. Outro elemento, a tesoura, o punhal e a navalha são 3 ferramentas, são 3 armas simbólicas que são muito importantes para tanto malandro quanto malandra e de qualquer vibração, tá? Punhal é uma lâmina do amor. Malandro e malandra trabalham muito no campo das relações, no campo do amor, são ótimos conselheiros, então é uma ferramenta que vai auxiliar eles nesse trabalho. Tesoura é uma lâmina da fé. Como eu falei, o Oxalá é o regente da linha de malandros. Então é uma ferramenta, é uma arma simbólica que vai trabalhar muito em questões mentais, principalmente. Até a tesoura é para cortar a amarração. Ok, mas pode ser, por exemplo, uma amarração mental. Como assim? Você está amarrado a uma programação mental negativa. Você precisa ter o corte daquela mentalidade nociva. A tesoura, por exemplo, faria isso. E a navalha, como eu falei, a navalha é a lâmina da lei, é a lâmina pura da lei. Então todo malandro e toda malandra usa a navalha. Ah, o meu malandro e minha malandra não pediu. Ok, mas ele usa, ela usa do mesmo jeito, pedindo ou não. Porque é a lâmina da lei, eles são guias da lei. Tá? A navalha é a lâmina com o maior poder de corte que existe. Lâmina com o maior poder de corte que existe, porém, aqueles cortes mais cirúrgicos, mais indo direto no ponto, né? Aquelas questões, inclusive é uma lâmina muito usada em cirurgia espiritual, tá? A navalha no espiritual ela pode se projetar como um bisturi, por exemplo. Então tem muito guia que faz cirurgia no astral e se beneficia do mistério da navalha. Então essas 3 ferramentas, essas 3 lâminas é muito importante ter, tanto para malandro quanto para malandra. Espelhos também.
Espelho quadrado para qualquer guia masculino, espelho redondo para qualquer guia feminino. Espelho também é bom ter, linha de costura mesmo, e aí pode colocar na cor do malandro e da malandra, tipo linha branca e linha vermelha. Ah, o meu malandro é mais cósmico, bota preta, vermelha e branca. A linha é a materialização, é a representação material das ondas vibratórias. O que é onda vibratória? É um canal que transporta energia. Tá? Então, uma linha branca vai ter a representação material de um canal que transporta energias da vibração branca, que é o quê? Vibração da fé. E por aí vai, tá? Ondas vibratórias, cada uma dentro do seu campo. Vermelho e branca de forma genérica, e aí pode acrescentar a cor específica do seu malandro ou malandra. Pedras e ervas de malandro e malandra são as mesmas de Ogum. Todas as ervas e pedras que eu falei de Ogum servem para malandro, acrescentando as de Oxalá. Então, pedra de Oxalá, qualquer pedra branca, qualquer pedra transparente. Todas elas têm a vibração de Oxalá. Qualquer branca e qualquer, eu falo qualquer mesmo, até mármore. É uma ótima pedra de Oxalá, inclusive, traz equilíbrio mental. Então, pedras brancas e pedras transparentes. Se for transparente, quanto mais transparente for, mais qualidade ela tem. E ervas de Oxalá, alecrim, boldo, o tabaco é uma erva quente de Oxalá, mamona na mão de Deus, rosa branca. Lembrando que a rosa em si é a única divindade masculina que aceita a rosa é Oxalá. Mas malandros, se for malandro, é cravo, tá? É cravo vermelho ou branco. Se for malandra, aí rosa vermelha ou branca. Porque tem tanta erva que pode ser, então as principais são essas que eu falei. A mirra também, beijoim também são ervas de Oxalá. A pata de vaca também tem vibração de Oxalá. Jasmim também tem vibração de Oxalá. Então, enfim, várias, tá? Isso tudo vai na firmeza. Tô deixando aqueles elementos tradicionais pro final, vendo se eu esqueci de alguma coisa. Se o teu malandro ou malandra for mais negativo, você pode colocar o tridente, né? Do meu malandro tem, porque ele é o malandro das almas, aí tem o tridente tanto reto quanto curvo, mas da minha malandra já não tem, porque ela não trabalha muito nessa vibração. Mas também pode colocar. Búzios também pode colocar, tanto búzios preto quanto búzios branco. Búzios é uma concha geradora, o preto vai absorver e o branco vai irradiar, então o ideal é ter os dois. Olho de boi também é uma semente, semente boa para malandro. Se for malandra, olho de cabra. Até o coquinho de dendezeiro pode colocar também. Lágrima de Nossa Senhora pode colocar, porque ela vem de um capim, né? E capim é de Ogum, se é de Ogum é de malandro. Então lágrima de Nossa Senhora também é bom para malandros, de forma geral. Beleza, agora vou nos elementos tradicionais, né? Aqueles que no inconsciente coletivo todo mundo sabe que malandro trabalha. E desmistificar, inclusive, algumas questões. Por exemplo, tem malandro e malandra que pede bola de sinuca, né, na firmeza. Ah, uma bola de sinuca, qual a vibração, qual a regência? Então, não tá errado se o malandro pedir, porque ele com certeza vai ativar o mistério das esferas, tá? Ali na bola de sinuca. Então a bola de sinuca vermelha, esfera da justiça. Bola de sinuca branca, esfera da fé. Bola de sinuca de tal cor, esfera de tal vibração. O mistério das esferas. Poderia ser outro elemento esférico? Sim, poderia. Mas toda linha de trabalho, ao atuar dentro de uma religião, ela assume uma roupagem, um arquétipo. E o arquétipo de malandros tem muito essa vibração, inclusive dos jogos de azar. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas não está errado, tá? O mistério das esferas é ativado em qualquer elemento esférico. Beleza. Dados e baralho. O dado e o baralho, na firmeza de malandro, não assume uma função oracular.
não assume. Assume uma função muito de carga mental. Por exemplo, na consulta é muito comum o consulente chegar todo armado, né? Todo, não tem problema nenhum, só vim aqui agradecer, só vim aqui tomar um passe. A primeira coisa que eu penso quando algum consulente pega a senha de consulta para dizer que só veio agradecer é: caraca, então por que tu não pegou uma senha de passe, né? Tá tudo bem, foi só um desabafo. Mas às vezes esse consulente que chega falando isso, na verdade, ou ele tem vergonha de expor o seu próprio problema, ou ele não tem consciência do problema, ou ele só precisou criar várias cascas, né, de proteção. Então, quando um consulente desse chega, por exemplo, na frente de um malandro ou malandra, eles podem fazer uso do dado ou do baralho para conseguir chegar no ponto daquele consulente. Por quê? Na Umbanda, o oráculo é o próprio guia, tá? Então, quanto mais o médium se afiniza, se equilibra ou se aproxima do seu guia, mais o seu guia tem eficiência no oráculo, que é a própria fala do guia, tá? Então, ou seja, quando a pessoa para na frente do guia, o guia já consegue acessar a linha do tempo da pessoa. Um médium tendo consciência ou não, o guia tem. Tá? Então a pessoa para na frente do guia, o guia já sabe qual o problema principal da pessoa, né, que tem que ser o foco daquele trabalho, ou já sabe mais ou menos o que a pessoa veio buscar. Ou a pessoa veio buscar algo, mas na verdade o problema principal é outro. Então o guia já sabe isso tudo. O consulente chega cheio de resistência, o guia já sabe o que tem que fazer, mas o consulente não está aberto a isso. Ele pode, através do dado ou do baralho, brincar com a mente do consulente. Tipo assim, o malandro tá lá, pega o dado, joga. Ó, fulano de tal, deu o número 5. O número 5 tem a vibração de tal. Você tem que prestar atenção nessa área da tua vida aqui. Você tem que fazer algo pra resolver o problema na área X. O número provavelmente não tem nada a ver com o que o malandro tá falando. Só que é uma forma de, com muitas aspas, provar pro consulente. Porque a gente precisa de prova, infelizmente, concreta. E aí o guia pode usar desse artifício, né, desse jogo de cintura, dessa malandragem, para acessar o emocional ou o mental do consulente. Ter aquela quebra de armadura. Né? O baralho é a mesma coisa. Pensa no seu problema e tira aqui uma carta. Aí a pessoa tira a carta, sei lá qual é. Às vezes o médium pode ter o conhecimento, né? Se fez um curso de tarô, ele pode até saber o que a carta significa. Mas não faz parte, o oráculo não faz parte da consulta de malandro. Quando o consulente tira aquela carta, o malandro vai conseguir falar o que ele já era para ter falado no começo da consulta. Então, na verdade, é só um jogo de cintura mesmo. Porém, pode acontecer do malandro ou da malandra orientar o seu médium a aprender o oráculo do baralho de malandro, malandra, ou o oráculo do dado, né, a dadomancia, para o médium mesmo, sem estar incorporado, atender de forma oracular com aquele elemento. Isso aconteceu comigo. A minha malandra mandou eu estudar baralho de malandro para oracular na força de navalha, né, o baralho de Maria Navalha. Mas não é ela não vai incorporar e vai atender jogando carta. Não, sou eu de cara limpa, atender como uma consulta com tarô, uma consulta com búzio, uma consulta com runa, seja lá o que for. Aí é outra questão, outra parada. Tá? É você de cara limpa, estudou o baralho do malandro, X ou Y, e aí você vai atender de forma oracular. Não é durante a consulta incorporada. Tá? Esse ponto que eu queria falar. Outro ponto que na minha cabeça não deveria ser delicado, mas é esse entendimento completamente errado que as pessoas têm de malandro malandra, de que aquela pessoa mulherengo, aquela pessoa que roubou a mulher ou roubou o macho de fulano de tal e aí morreu com um tiro. É aquela pessoa que sobe o morro para comprar droga, porque a droga é o elemento de trabalho de malandro. É aquele guia. Cara, então, assim, na boa, não faz o menor sentido. Qual o sentido existe de um guia, né,
um manifestador de orixá, e principalmente manifestador de Ogum, fazer uso de droga, seja na sua firmeza ou atendendo, fazer uso de projétil, né, de arma, bala de arma de calibre X, calibre Y, na sua firmeza como elemento de trabalho, não faz o menor sentido. Pra uma pessoa vir com argumento e me convencer de que faz sentido, cara, desculpa, vai gastar saliva pra caraca e nunca vai conseguir me convencer, porque não faz sentido nenhum. Ah, o malandro, através da energia da maconha, vai ajudar a pessoa a se liberar daquele vício. Então, ele não precisa disso, tá? Isso é uma desculpa que o médium desequilibrado pode dar pra si ou pra sociedade pra, de repente, fortalecer um vício que ele tem. Então, assim, às vezes a pessoa é viciada em maconha, ou seja lá em qual droga for, não sei nem se o Facebook vai me censurar. O médium é viciado em algum tipo de substância, e aí fala que o malandro usa daquilo ali. Aí incorpora no malandro, aí vai lá e acende o cigarrinho da paz. Cara, não, o malandro não vai usar isso não, na consulta, não vai mesmo. Também não vai pegar esse elemento e colocar na firmeza para ter o axé. Não, não vai. Tem gente que chega ao absurdo de colocar pedra, vocês sabem do que, na firmeza, colocar erva X na firmeza porque tem a vibração da malandragem. Cara, não tem porra nenhuma, desculpa. Você tá firmando um Egum na tua casa, tá firmando um Quiumba, tá dando consulta com Quiumba. Não tá dando consulta com malandro. Malandro e malandra é guia de Ogum. Você dá droga para Ogum? Você dá uma bala de revólver para Ogum para trabalhar em teu benefício, meu irmão? Então por que você vai dar para malandro? Vai botar na firmeza de malandro? Uma bala, uma arma, um revólver, uma maconha, um pó, um crack? Caraca! Que loucura é essa que tem na tua cabeça que faz sentido você fazer essa merda? Isso que eu tô falando é porque... Se a gente tá falando é porque tem história, né? Então... Não, esquece. Não vai trabalhar com nada disso. Não vai. Ele não precisa desse axé para te ajudar a sair desse vício. Não precisa. Tem um monte de elementos que eles podem usar e ativar para ajudar as pessoas em várias questões. Mas isso não é elemento de trabalho de guia nenhum. Nem de malandro, nem de nenhum guia. Ou seja, elementos que não deve se colocar na firmeza de malandro. Todos os outros que eu falei até agora, sim, tem muita vibração de malandro. Alguns trabalham com bengala, com cajado. É muito comum até a gente ver malandro e malandra com bengala. Bengala tem um mistério, sim. Não são todos, tá? Inclusive, tem que ver se o teu malandro ou tua malandra realmente trabalha com bengala ou é o ego seu, tá? Que você vê uma bengala linda. Ah, caraca, que bengala maravilhosa. O Zé vai amar. E o Zé tá lá do outro lado. Não pedi isso não. Então, assim, na verdade, todos os elementos de guia a gente tem que ver se é a gente que quer ou se é o guia que quer, tá? Tô falando isso porque lá no começo eu comprei um leque pra minha pombagira. Cara, eu achei o leque maravilhoso, coisa mais linda do mundo. Gastei uma nota com o leque. Botei, quando eu fui oferendar ela na natureza. Botei o leque lá todo aberto na oferenda. Ela incorporou, pegou o leque. Quando ela fez assim, foi pedaço de leque pra tudo quanto é canto. Aí ela, não era esse que eu queria, é muito mais simples. Não quero essa... Ela falou assim, não quero a chapora. Quando for o que eu quero, você vai saber. E jogou fora, eu fiquei, caraca, tá bom, beleza. A partir daí eu comecei a prestar mais atenção e a sempre meditar na força do guia antes de fazer oferenda, para não passar por cima do guia e colocar algo que eu quero. Tô falando isso porque bengala é comum, malandro e malandra? Alguns sim, mas a maioria que dá bengala pro seu guia é porque quer dar, não é porque o guia trabalha. É um mistério um pouco mais fechado. Não é todo malandro e malandra que usa, tá? Então, vai até uma dica, vai dar qualquer coisa pro guia, medita antes e vê se ele realmente quer ou se é você que quer. Então, há um elemento importante para malandro, inclusive para trabalhos com malandro ou para ter na firmeza, é o próprio dinheiro, tá? Seja moeda
ou nota. Malandro e malandra tem muita vibração de realização, da coisa andar, tá? De realização. E o dinheiro é isso. O dinheiro é o que? A energia da realização, de concretização, concretizar as coisas. Então tem que ter dinheiro na firmeza de malandro. Outra coisa, terra de encruzilhada é um elemento ótimo para ter na firmeza de malandro. Como é que eu colho terra da rua? Todo macumbeiro que se preze tem que ter uma pazinha e aquelas vassourinhas de mão para ir catar terra na rua, tá? Macumbeiro passa vergonha. Então, encruzilhada de tal lugar, vou pegar terra pro malandro. Antes de você pegar, bota uma moeda de R$1, pede permissão ao guardião, o guardião que tá ali, para você colher aquele elemento ritualístico. E aí é literalmente varrer o chão, aquela poeira que fica no chão, é isso aí mesmo. Então pode ser poeira, né? Varrer na frente de banco, encruzilhada aberta, caminho longo assim aberto que você não vê o fim. Também tudo terra que pode colocar na firmeza de malandro. Se o teu malandro ou malandra for de cemitério, pode colher terra da frente do cruzeiro das almas, terra de cemitério, colocar na firmeza. Meu malandro é da praia, pega areia da praia. Meu malandro por exemplo, a minha malandra é malandra Maria Navalha do Cabaré. Nem preciso dizer que terra de puteiro é a melhor terra para ela, né? Ela trabalha muito essa vibração. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, porque senão eu vou me alongar muito na live. Já tem um tempinho aí de live. Tô falando quase 2 horas. Então, esses elementos são ótimos para firmeza de malandro e malandra. Trabalho na força de malandros. Pode perguntar se tiver alguma dúvida, tá? Trabalho na força de malandro. Tem um banho, na verdade, um banho prosperador na força de malandro ou malandra, tá? Muito bom pra gente fazer. Você pega, e aí pra esse banho eu prefiro erva fresca, tá? Não seca, pra você poder ter energia ali de esfregar a erva, passar a erva no corpo, enfim. Abre caminho, levante, rosa vermelha. Se for malandro, cravo vermelho. Se for malandrar, rosa vermelha. Então, abre caminho, levante, ou cravo ou rosa vermelha, tá? Artemísia, é muito bom. Artemísia, folha da canela. E aí eu não falo a canela em pau em si, porque arde, tá? Quando entra em contato com a pele, arde e pode ter gente que tem alergia. Então a folha da canela é mais suave, dá pra fazer legal. Folha da mangueira, folha da pitanga, folha da cerola. Isso tudo é que pode acrescentar. Principal do banho. Abre caminho, levante e ou cravo vermelho ou rosa vermelha. Essas 3, tá? Pegou ali, macera numa bacia com água, num balde com água, macera, esfrega, vai extraindo o sumo da erva. Macera bastante, já vai meditando na força dos malandros, pedindo, né, o axé realizador, o axé de caminho e tal. Tirou bastante o axé vegetal ali, o banho, a água tá verdinha, tá pronto. Aí você coloca dentro desse preparo moeda, coloca 7 moedas de R$1 dentro do banho, dentro do líquido. 7 moedas de R$1 ali dentro. Pode colocar uma dose de gin, tá? Uma dose de gin dentro do banho. E pode colocar, aí você escolhe, tá? Pode colocar semente de girassol ou semente da abóbora, tá? Essas duas traz energia de expansão e traz energia de dinamismo. Ou semente de girassol ou semente de abóbora. Vai deixar descansar ali o banho um pouco, porque como tem esses elementos secos, tá? Tanto a semente quanto a moeda, demora um pouco para extrair o axé. Então faz o preparo e deixa descansar ali de 30 minutos a 1 hora, tá? Para extrair bastante o axé. Deixou, tá pronto o banho. Leva esse preparo pro banheiro depois de coar, para não jogar a moeda na cabeça, tá? Mas se quiser também pode, é contigo mesmo. Leva o preparo pro banho, toma o banho normal, seu banho de limpeza, banho higiênico.
Depois pega esse banho que você preparou, eleva acima da cabeça e fecha o olho e faz a oração pro teu malandro e pra tua malandra, pedindo isso, pedindo magnetismo forte, pedindo magnetismo positivo, pedindo axé atrator, pedindo axé realizador, movimentador, para você ter poder de realização nas suas atitudes, para você ter poder de atração, para você para as coisas acontecerem mais facilmente, para não ter tanto bloqueio. Pede para desbloquear os caminhos, enfim. Conversa, o malandro é malandra, né, segurando o banho aqui, depois imanta e joga da cabeça para baixo. Não tem dia certo, melhor dia, mas já que é um trabalho positivo, de crescimento, de caminhos, é bom fazer na lua cheia, né? É bom fazer na lua cheia. Não tem hora, mas é legal fazer na lua propícia para isso, para crescimento. Então, tomou banho, fica ali um tempinho em meditação. Esse trabalho é muito bom para abrir caminho na força da malandragem. Os malandros, eles trabalham muito com a energia de realização. Então, qualquer trabalho com dinheiro vai ser muito bom para você. Você pode, inclusive, ter um pratinho com vários dinheiros, ou seja, moeda, cédula, búzios já foi dinheiro, especiarias que já foram dinheiro, coisas que já tiveram esse axé de troca, tá? Coloca ali para pegar o magnetismo da troca e o dinheiro propriamente dito que tá ali, você pega, compra alguma coisa, o troco, devolve, faz essa movimentação do dinheiro material. Não adianta ter dinheiro em conta, tá? Porque energeticamente dinheiro em conta não serve de porra nenhuma. Tem que ter o dinheiro matéria, dinheiro, energia de passar na mão de várias pessoas. Esse magnetismo é muito bom, os guias trabalham muito com isso. E aí você faz essa reciclagem energética ali. Entrou dinheiro, recebeu o pagamento, saca um pouco, bota ali, aí divide. Se tu já tem a firmeza com o Exu-Douro, bota um pouco para Exu-Douro, um pouco para o malandro. E vai fazendo girar. O malandro trabalha muito com isso. Então, quanto mais você faz girar a energia, mais tem energia para movimentar, tá? Acho que consegui falar boa parte do que eu me propus a falar hoje. Vou repetir o recadinho. Dia 13 de maio vai começar o meu curso de teologia lá no teu USP. É muito importante você estudar para você ser um bom médium, ser uma boa pessoa e ter propriedade para conduzir melhor a sua evolução. Também, dia 10 de maio vai ter o curso de cristaloterapia da Sueli, né? Lá no teu USP também. Então, cristaloterapia, ela vai falar muita coisa sobre tratamentos energéticos com cristais, vai ensinar a fazer elixir, vai ensinar a alinhar o chakra usando cristal, qual o melhor cristal para tal chakra, como extrair energia, qual cristal pode e não pode usar. Então é para você ser um terapeuta mesmo dos cristais, tá? Vai ser o dia inteiro. Também tem interesse, manda mensagem aí, a gente encaminha. Então, ou seja, todo curso que for saindo, vai dando um jeitinho de fazer. Não tem dinheiro para fazer tudo quanto é curso. Fala com a gente dá um jeito. O importante é você se capacitar para o seu guia ter a chave de uma Ferrari e você ser uma Ferrari, né? Não ser um Fusquinha que o guia vai ter que se virar nos 30 para conseguir te conduzir. Porque você fica engasgando, afoga o carro, acontece tudo e não sai do lugar. Então, tem que se capacitar cada vez mais para você se tornar a sua melhor versão e conseguir concretizar o que você se propôs ao encarnar. Tá, pessoal? Muito obrigada pela live, pela confiança, por estarem aí. Compartilha a live pra gente entregar para mais pessoas, tá? Quanto mais gente informada, melhor, que a gente vê menos bizarrice no mundo. Beleza? Boa noite, axé. Salve Pai Ogum, salve 23 de abril, Ogunhê, meu pai. Tchau, tchau, pessoal.